Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Neste episódio do Teatro converso com Dori Nigro, artista, ator, performer, acho que posso acrescentar encenador também. É sempre difícil nestas apresentações rápidas apanhar as palavras que digam tudo. O Dori Nigro nasceu no Brasil, vive em Portugal há quantos anos, Dori? 10 anos. Há 10 anos, data redonda. No Porto, mais precisamente. Obrigada, Dori, por vir ao podcast de Dona Maria II. Encontramos-nos para esta conversa porque tu, Dori, estás também em viagem com o Teatro Nacional Dona Maria II, neste movimento de dispersão pelo território, a que se chamou Odisseia Nacional. Tens um espetáculo criado com mais duas pessoas, a Cátia Pinheiro e o José Nunes, um espetáculo chamado Descobri quê? Ponto de interrogação. Essa pergunta ou essa estranheza é uma das interrogações que eu vou querer explorar contigo, mas para começar, gostava de te devolver este problema das definições e perguntar-te, neste momento, como é que tu te vês e ao trabalho que fazes? És mais alguém que quer ocupar um palco, alguém que quer pensar coisas que vão acontecer num palco sem estar necessariamente em cima dele? Como é que tu olhas para ti neste momento do teu percurso e do teu trabalho? Bom, eu gosto de olhar-me como pensando na metáfora da sereia, não é? E a sereia me ajuda a ver-me e, sobretudo, também a ver o outro, né? A ver-me também diante do outro, nessa relação desse hibridismo, não é? De às vezes acordar uma coisa, às vezes acordar outra, às vezes ser metade uma coisa, ser metade outra, né? Então, essa metáfora da sereia, desse hibridismo, também ajuda-me a me colocar nesses espaços, né? E muitas vezes me descobrindo e redescobrindo, né? Ora no palco, ora fora do palco, mas sempre nesse diálogo de curiosidade existencial minha, né? De estar sempre perguntando-me, questionando-me, mas sobretudo num estado de inconformidade, né? Quase como se eu não conseguisse ficar muito tempo num determinado sítio, então vou ali na minha ansiedade criativa tentando estar, não é? Fazer-me diferentes partes de mim, né? Diferentes Doris. Então essa metáfora da sereia trazida a mim pela minha avó ajuda também a pensar, né? Nesses lugares que eu ocupo e os lugares que me ocupam. Essa metáfora, aliás, está a ser matéria de trabalho muito útil para o trabalho que estás a fazer neste momento, não é? Ou seja, pensando na mitologia da sereia, né, ou seja, é algo que está presente, né, em várias culturas, e aqui eu penso nesse recorte mais específico da mitologia da sereia iorubana, afro-brasileira, que foi trazida a mim por minha avó materna, que era adepta de religiões de matriz africana. Então, quando eu falo aqui da sereia, é a sereia que não é esse nome sereia, né? Porque o termo sereia é um termo europeu ocidental, não é? Então eu falo de Iemanjá, e que popularmente na religião de matriz africana, no candomblé, foi ali sincretizada com a sereia, não é? Então eu falo dessa mitologia que me ajuda também a enxergar a realidade, né? Acho que os mitos ajudam-nos a decifrar a realidade dura e concreta do dia a dia, né? Então às vezes é necessário muito mito para viver, não é? Então vamos atacar outros mitos de que tu também te tens ocupado nestes últimos tempos, para falarmos do espetáculo Descobri quê, com estreia em final de março, mas vai continuar a sua circulação por esse país fora até ao final do ano. Se não soubéssemos mais nada do espetáculo a não ser o nome, eu acho que mesmo assim já conseguíamos mais ou menos dizer de que é que ele fala, se calhar não erraríamos por muito. É uma incursão muito pouco épica naquilo a que chamamos, e os manuais de história chamam, descobrimentos. Para fazer o quê, Dori? Para falar de tudo o que não se fala quando falamos desse período histórico e quando se ensina sobre esse período histórico. O que é o Descobri quê? Acho que eu descobri que, né, e voltando aqui, essa ideia da mitologia, né, pensando aqui na Odisseia, né, me faz também pensar em Ulisses, e essa relação toda, né, e quando estávamos pensando nisso, eu pensei também nessa ideia ocidental também de uma quebra, não é, de uma castração da mitologia, não é? Agora eu estava aqui pensando na mitologia do Ulisses, quando pensei na Odisseia Nacional, isso tudo para chegar no Descobri que e para pensar também nessa relação
quando Ulisses, ali, não é, para não querer escutar o canto da sereia, prende-se ali no mastro do navio, não é? Então, essa coisa também de negar esse mito, não é? E de tentar passar por cima do mito, não é? E eu acho que, e por falar em mito, né? Esse mito que eu carrego da sereia de Iemanjá, e esse mito aqui que a gente fala do descobrimento, né? Que é um outro mito, né? Uma ficção. Eu descobri que ele entra aqui como um processo de, a partir desse mito, que está enraizado, né, na sociedade portuguesa, é desconstruir esse mito e mostrar outros mitos possíveis, né? Então, eu acho que uma das palavras-chave desse movimento que a gente faz é de desconstrução. Então, é de também questionar algumas verdades, de questionar alguns mitos, né? De colocar essas coisas em xeque e tirar-nos também de uma zona de conforto, né? Que muitas vezes a gente cresce sob esse mito, né, acreditando no mundo que o português criou, não é, e acreditando esse mundo como verdade, né, como algo benevolente, né, como algo heróico. Então a ideia é mostrar, não é, o que é que esse mito, né, esse movimento ocultou, não é? Então, além de desconstruir, é também tentar ali tirar, né, do fundo do mar, né, literalmente pensando em mito, aquilo que foi ali soterrado, aquilo que foi afogado, não é? Então, pensando aqui na metáfora da sereia, é quase esse movimento do desafogar essas sereias que foram sequestradas. Quais eram exatamente as balizas do desafio que hoje foi lançado pelo Teatro Nacional Dona Maria II? Eu trago aqui a ideia de namoro, né? Um namoro que vem surgindo entre a Cátia e a José, não é? Esse trio amoroso. Começou numa fase de paixão, né? E agora acho que está um namoro consolidado. É um casamento. É um casamento. Agora sólido. acho que já estamos em casamento, né? Então, porque o José e a Cátia têm uma estrutura chamada estrutura. Exatamente, uma Sim. estrutura que é a estrutura, né? Que é uma estrutura muito importante do Norte, que faz um trabalho nessa relação de desconstrução da própria linguagem teatral, né, e também trazendo aqui elementos da pedagogia, né, eles trabalham também muito, ela e ele, trabalham nessa perspectiva da desconstrução também do teatro e trazendo também elementos da educação, não é? Então, foi a partir de um desejo, né, da Cátia e do José de, enquanto pessoas brancas portuguesas, olharem, né, para esse momento histórico, não é, de Portugal e que atravessa-nos a todos, né? Ou seja, pensando que passamos por esse processo de ensino, não é? Ou seja, levamos com esses manuais, então se a gente abre os manuais da nossa época e vê o de agora, ou seja, pouco mudou, né? Se a gente olha livros e manuais dos anos 50 e compara com os manuais de 2023, parece que é ali a mesma história contada por cima, não é? Então, é diante dessa preocupação que a Cátia e o José me lançam esse desafio, né? Pensaram então nessa ideia e propuseram esse desafio, e ao entrar nesse desafio eu pensei que faria todo sentido que também trouxéssemos aqui essa vertente pedagógica, né? Então, o desafio que nos foi lançado, que na verdade o desafio que nos lançamos era trabalhar esse momento, não é? Esse fenômeno histórico pela linguagem teatral, desconstrutiva, mas também trazendo a linguagem educativa, né? Mas precisamente a pedagogia do teatro, ou seja, de que forma a gente poderia aqui fazer com que a arte e a educação caminhassem juntas para pensar aqui propostas de micro-reparações, não é? E micro-desconstruções acerca desse momento histórico. Porque o espetáculo se dirige para um público jovem, juvenil, embora não exclusivamente, naturalmente, mas tem esse público-alvo, vamos chamar-lhe assim. A gente está falando de um espetáculo teatral para o público infanto-juvenil, não é? Mas que também o espetáculo ele tem aqui várias mãos e vários braços que abarca também o público diverso, né, na formação do teatro que é mediada pela Cátia e pelo José, e também os adolescentes dos 15 aos 18, através das formações que eu e a Joyce vamos às escolas, né, tudo dentro da linguagem desse processo do Descobrir Que. Ou seja, não é só o espetáculo, é o espetáculo e todo um aparato de oficinas e workshops relacionados com o tema. Sim, porque tudo está junto, né? Sim. Ou seja, a ideia é a coisa não se fechar só no espetáculo teatral e naquela experiência estética, crítica que se cria, não é, naqueles 50 minutos, que o espetáculo é um tipo de uma aula, né? Mas como é que através desse espetáculo a gente também ativa outras questões, ou seja, como é que a gente aprofunda também outras questões, né? Porque muitas vezes no tempo de uma aula é difícil, né? Ou seja, o espetáculo, na verdade, a experiência teatral, Descobrir Que,
lança mais perguntas, né? Então nós pegamos nessas perguntas e a partir dessas perguntas formulamos com as pessoas outras perguntas, né? Então é quase como se a gente pegasse algumas palavras-chave, algumas perguntas ficaram no ar do espetáculo e depois fôssemos à escola, né? E é interessante esse movimento do teatro e a escola, para poder mergulhar ali num tempo mais de 2 horas sobre algumas questões e também preparar esse público, que depois também os workshops acontecem sempre antes do espetáculo, tá? Então também o workshop acaba sendo uma mediação para as pessoas, então irem já com uma certa, com algumas informações, né? Não vou dizer conhecimento, porque o conhecimento as pessoas têm, né? Mas com algumas informações do que vão ver e uma experiência mais estética, não é, mais poética, que o espetáculo conduz. E então como é que começa o vosso processo de preparação, de investigação para mergulhar neste tema e neste espetáculo? Andaram a estudar os manuais de história que estão em vigor em Portugal neste momento? O processo foi muito circular, né, no sentido de que era muito nessa troca de conversa, né? Ficávamos ali em volta de uma roda, né, literalmente de uma roda. E o processo se deu muito nesse diálogo que a gente pensa também que essa experiência está muito assente numa ideia da dialogicidade, né? Que eu cito esse termo do Paulo Freire, e por falar em Paulo Freire foi uma das referências, né? Além de outras que a gente trouxe, né? Ou seja, como é que a gente, pensando no descobrir que, né? Pensando nessa ideia de aula, e a frase que termina, né? A frase que terminamos o espetáculo, é justamente uma frase do Paulo Freire, do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, quando ele coloca, né, nós tememos as perguntas pelo medo que temos das respostas, por não queremos dar respostas, por estarmos confortáveis em não ter que pensar determinadas respostas, né? Então, as referências que sulearam nesse processo foi basicamente essa leitura de referências da pedagogia, também da descolonização, né? Dessa ideia, trabalhamos muito com a Grada Quilomba, tem ali muitas vozes, para além das nossas, né? Que estão ali por trás desse processo, né? E sobretudo vozes negras vivas, né? E vozes negras que também deram caminho, né? Para que essas vozes negras vivessem, né? Então, como é que a gente fala da nossa perspectiva de corpos também que foram atravessados por essa forma de ensino, né? Eu digo que é uma forma de ensino colonial que se dá aqui em Portugal, mas que também eu tive no Brasil, justamente. A Joyce teve no Brasil, Valdo Ju teve, né, uma parte quando viveu em Angola. Então a gente está falando de uma história disseminada em Portugal, mas que afeta quem vem do Brasil, que afeta quem vem de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, né, de Moçambique, que é esse ensino único nessa pedagogia colonial. E a perguntar-te se para ti foi uma surpresa descobrir como é que a história se conta em Portugal. Era uma coisa que já sabias, já tinhas ideia? É parecido à forma como tu próprio estudaste esse período histórico no Brasil? Surpresa não foi, porque quando a gente pensa no racismo enquanto estrutura, né, é algo que está na estrutura, né? Ou seja, tá no mundo, não é? Que se a gente... É claro que quando a gente traz aqui Paulo Freire para esse processo, é também pensar formas, e a Amilcar Cabral também, né, é importante salientar essas duas referências, né, Amilcar Cabral e Paulo Freire, também nos ajudam a pensar como é que através dessa experiência teatral a gente consegue aqui colocar perguntas para uma descolonização da educação, né, e pensando na educação como todo, né? Não meramente o que se dá em sala de aula, mas quem decide, quem que escolhe o que é que se vai dar em sala de aula, não é? E a experiência que eu tive no Brasil, me lembro nos anos 2000, né? Na virada de 1999 para 2000, quando a gente achava que o mundo ia se acabar, eu me lembro que na escola a gente estava fazendo uma bandeira enorme do Brasil e cantando um hino em homenagem aos descobrimentos portugueses, não é? Então, essa romantização não se dá só em Portugal, essa romantização se dá no Brasil e ainda se dá no Brasil, né? Claro que não se compara realidades, não é? Mas isso para dizer que isso tudo está pautado nessa ideia de um racismo estrutural, né? Ou seja, é um currículo, quando a gente pensa na educação, é só mais uma das formas onde o racismo se dá, não é? Tanto na falta de representatividade como na falta também como o ensino se dá como todo, né? De forma crítica, de forma romanceada, e de forma também que violenta algumas imagens. Por exemplo, se a gente pensa como os manuais tratam as pessoas negras escravizadas, é quase como se a gente acreditasse, né? O manual nos ensina
que a escravidão não é inerente às pessoas negras. Então é quase como se negro fosse sinônimo de escravo, né? Então essa ideia também vai se perpetuando, né? E quando a gente anda nas cidades, a gente vê essa imagem também das pessoas negras como serviçais, né? Com essa ideia de um corpo que está ali sempre pronto para servir, não é? Sempre pronto para ser escravizado. Então o que o manual diz, né? Ao abrir a página do manual é quase também como se estivesse abrindo as páginas da história presente, né, de Portugal, né? Que a gente vai vendo ali esse diálogo da educação e da sociedade, né? Uma reproduzindo a outra. Então tá tudo muito ali, né? E o Brasil não está diferente disso, né? Moçambique não está diferente. É claro que em escalas diferentes, o Brasil a gente teve desde 2003 com a entrada do Lula as cotas, não é? Então como forma de reparação e também uma reparação do próprio ensino, né? Onde começou também a se pensar no ensino da história, da cultura, dos povos originários, do ensino da história e da cultura das matrizes africanas, né? Então é uma coisa que Portugal ainda está distante, não é? Ou seja, a gente vive ainda muito numa negação, numa culpa, numa vergonha, numa ingenuidade, não é? E na ignorância também. Quando a gente vive nisso, a gente não consegue chegar de fato a uma ação transformadora, né? Como é que a gente repara algo que a gente nega, né? Eu gosto muito de pensar nessa ideia a Djamila Ribeiro no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela fala de como é que curamos um cancro negando, né? Ninguém nega um cancro, né? Então ela fala também do racismo, né? Ou seja, não é negando o racismo, não é que a gente vai curar, ou seja, não é negando um cancro que a gente vai curar o cancro, né? Então a gente precisa reconhecer que temos aquilo, né? Como é que a gente então vai buscar formas de curar, de sanar aquilo, né? Essa doença. Voltando ali à questão dos manuais, ainda há pouco tempo, agora no princípio de março, saiu no Jornal Público um artigo da Cristina Roldão, socióloga, investigadora, professora, que apontava uma série de problemas justamente em manuais escolares, muito usados no manual escolar, a partir de um exemplo concreto, que era a imagem de uma criança indígena, um desenho de uma criança indígena muito sorridente, que se dirigia ao leitor do livro, a dizer que hoje era um dia de festa na sua aldeia, tinham chegado os portugueses, pintando uma imagem, muita docilidade da chegada dos portugueses ao Brasil e desse encontro com os povos indígenas. Já agora esse artigo chama-se Porto Editora Descolonize, se quiserem procurar. Enfim, queria perguntar se foi neste tipo de material concreto que vocês também pegaram para construir o Descobri Aqui. A Cristina Roldão é a nossa consultora, né? Tem nos mediado esse processo juntamente com a Melissa Rodrigues e com o Nuno Coelho. E é a partir desse artigo da Cristina Roldão que a gente ativa ali essa ideia para a gente pensar o nome do espetáculo, né? Porque eu lembro que no artigo a Cristina Roldão faz um movimento que é incrível, né? Que é vamos tirar esse peso, né? Ou seja, se a gente pensa na linguagem, né? Se a gente pensa que as opressões se dão através da linguagem, então a gente precisa também reparar a partir da linguagem, né? E ela inscreve os descobrimentos com D minúsculo. Talvez aí seja um artigo até anterior, porque houve talvez há um ano e tal. Este que eu citei este bocadinho é muito recente, mas talvez esse que vos motivou, que vos inspirou para nomear o espetáculo, seja um artigo anterior. Sim. Eu estou voltando nesse para falar deste outro, né? Então, porque são dois artigos, na verdade, são dois artigos que estão ali ligados, né, em termos de análise, mas o Descobrir nos manuais ajuda-nos a pensar o título do espetáculo, né? E quando a Cristina novamente abre os manuais e se depara com essa ideia da festa na aldeia, não é? Faz lembrar também desse processo de leitura em volta, quando também nós abrimos diferentes manuais do 5º, 6º até o 8º ano e nos deparamos com coisas horríveis, né? Em termos dessa ideia que se coloca da pessoa negra escravizada e das pessoas indígenas infantilizadas, não é? E ambos sem alma, né? Sem humanidade, não é? E para a gente perceber, um dos movimentos que a gente faz é também falar para as pessoas, né, fazer com que as pessoas percebam e olhem aquilo criticamente para perceberem que o racismo está ali. Né? O racismo está como essas histórias se dão, não é? E se a gente pensa esse recorte específico que a Cristina Roldão traz dos povos originários festejando, não é, a presença portuguesa nas suas aldeias, é uma coisa completamente romanceada, né? De um manual aceito no ideal tropical, né? Como se o descobrimento, entre aspas, tivesse sido dado de forma pacífica, né? E negando completamente a violência que
esse encontro se deu com esses povos originários, né? Eu falo especificamente de onde eu vim. Eu nasci em Olinda, uma cidade que recebeu o nome aportuguesado, né? E construída imitando o bairro Alto, aos modos do bairro Alto de Lisboa. Tem uma herança colonial enorme, desde logo na arquitetura, não é? Exatamente, né? E também para falar que esse apagamento se dá não só na arquitetura, mas também nos povos originários que aí viviam, ou seja, na própria ideia da cidade e da lógica de cidade. Ali viviam os caetés, que era o nome, caetés era o nome da tribo, né? Os caetés, então o nome da cidade era uma homenagem à tribo Caetés que ali vivia e que é completamente apagada, ou seja, há um genocídio que os manuais não contam. Eu estou falando desse recorte aqui de Pernambuco, não é? Sem contar no Brasil inteiro e no próprio nome do Brasil, né? Pindorama era o nome do Brasil antes das invasões, não é? E que de repente passou a se chamar Brasil. Então a gente fala também desse apagamento da linguagem e que aí voltando para descobrir nos manuais da Cristina Rodão, quando ela coloca ali em minúsculo, faz com que a gente também pense, ok, vamos colocar em minúsculo, vamos colocar em aspas e vamos perguntar, né? Vamos fazer essa pergunta, descobrir o quê, não é? Que é uma pergunta também que a Bia Ferreira faz, não é? Como é que descobre o que já existe, né? Isso parece muito clichê, mas no workshop a gente tem sempre feito esse movimento, não é? Como é que a gente descobre algo que já existe, né? Então, ok, nós chegamos aqui agora, descobrimos vocês, então é assim, não é? A gente diz que descobriu vocês e vocês são nossos, vocês nos pertencem, né? Então, esse movimento também de colocar as pessoas nessa condição de serem descobertas, né? De serem invadidas, é uma forma ali que através do teatro a gente encontra para trazer o público para uma experiência que não é só estar sentado ali como um mero espectador passivo, mas também de serem convocados, né, de serem interpelados. E como é que tem sido, Dori, os primeiros confrontos com o público, as primeiras apresentações do espetáculo, que foram no norte do país, não é? Estão a começar por cima. Nós tivemos agora a estreia em Paredes de Cora. Foi uma experiência muito rica, né, em termos do contato que tivemos e do desafio também, né? Ou seja, a primeira turma que tivemos foi com ambos, né, estudantes de mecatrônica, uma turma só de rapazes e outra onde só havia uma rapariga, uma brasileira, né, no grupo. E é esse processo de desconstrução, né? Porque muitas vezes esses adolescentes que estão lá só reproduzem aquilo que os pais fazem, né? E acabam também reproduzindo um tipo de vivência, um tipo de ensino que os pais tiveram, de que sim, nós fomos lá, descobrimos, nós fomos lá e levamos alma, nós fomos lá e levamos civilização, levamos conhecimento, e a gente vê como essa ideia que vem do salazarismo, que vem do lusotropicalismo, que vem da escravidão, né, que vem de toda essa construção, ainda está aqui presente, né? Ou seja, a gente falando de um movimento que aconteceu há 520 anos atrás e ainda é reproduzido, não é? Essa ideia de um Portugal que descobriu, que deu alma, que deu civilização, que deu religião e que foi bom, né? Que foi bom, porque sem Portugal não haveriam os brasileiros, não haveria essa nação tão diversa que é o Brasil, né? Então a gente vê como essa ideia romanceada que o manual reproduz está ali na mentalidade, não é? Então é quase como se a gente tivesse aqui que operar nessa ideia da descolonização da mente. Isso manifesta-se com interpelações dos alunos a dizer isso não é nada assim, ou a pôr em causa aquilo que estão a dizer. Como é que tem sido essa interação? Ou seja, pensando de um recorte aqui da primeira turma, né, que tivemos, foi muito interessante porque o movimento que eu e a Joyce fazemos é de trabalhar muito com as questões e as perguntas que os alunos trazem, né? E discutirmos essas possibilidades, ou seja, não é essa ideia de que uma história se sobrepõe à outra, porque é assim que sempre foi, né? Mas como é que a gente vê, como é que a gente desenterra aquelas histórias que ficaram ali, não é, apagadas. Dá-me um exemplo concreto, por onde é que pode começar a discussão? Ou seja, a gente pode pensando na educação, pronto, um exemplo mais concreto da educação, ou seja, como esse processo histórico de apagamento se deu também nas formas de educação indígena, ou seja, na forma de educação de conhecimento dos povos originários, né? Desde a cultura extremamente complexa deles, mas também a forma de educação, a pedagogia indígena, né? A pedagogia dos povos originários. É como se a pedagogia, a história da educação no Brasil se desse a partir da presença dos jesuítas, né? Então, essa ideia de que a educação começa estando no espaço educativo, um exemplo concreto que a gente traz, não é? A educação no Brasil se dá em 1500, quando os jesuítas, né, primeiro constroem a primeira igreja, depois catequizam os índios, né, porque eles não tinham religião, eles não tinham as suas sereias, né, pensando aqui na mitologia, né, e aqui para pensar
que apesar de todas as tentativas de apagamento, essa resistência ainda se dá, né? Está em nós, está na gente, né? Eu comecei falando, e talvez seja um erro meu dizer que os povos originários foram apagados, né? Na verdade, houve um genocídio forte, mas apagados não, porque se eu digo que foi apagado, eu estou negando também a presença dos povos originários hoje, né? Que está na gente, está naquelas pessoas que não são aquilombadas, mas que a gente vê na pele, que a gente vê no jeito de ser, não é? Então, essa ideia também de falar que essa história única que tentou apagar essas referências, né, afro-americanas, essas referências indígenas, não conseguiu de todo, né, porque está lá, a resistência está aqui, não é? Então, a gente fala também, traz um exemplo concreto do candomblé, que é um movimento que a gente faz no espetáculo e que quando a gente abre o manual, fala só uma linha sobre candomblé, tem lá a palavra, uma linha seria muito, tem só a palavra candomblé, solta ali, não é? Mas depois não fala que o candomblé foi uma das principais formas de resistência contra a escravidão, não se fala da complexidade dos deuses e das deusas dos orixás, né? Das deusas e dos deuses afro-americanos, não se fala, não é? Então, ao apontar esse problema no manual, ao rasurar, não é? Ou seja, candomblé, então a gente bota embaixo, né? Uma rasura, foi uma das principais formas de resistência contra a escravidão e contra a invasão portuguesa, né? Uma forma também de mostrarmos que né? Que houve muitas histórias, né? Que foram não apagadas, mas soterradas, né? Então, essa ideia também nesse workshop, nesse movimento do espetáculo, de desenterrar essas histórias, né, de descavar, e cada vez que a gente vai descavando, a gente vai encontrando mais resistência, a gente vai encontrando mais histórias que a gente próprio desconhece, né, porque eu também levei com esse ensino colonial e que muitas das resistências que a gente vai estudando nesse processo de descobrir que foi negado também a mim, né, foi negado a Joyce, a Valdiju, a Tiago, né, então as pessoas também que estão em cena, elas próprias também levaram com esse apagamento das histórias, não é, em detrimento de um ensino único. Tens memória de quando em que momento do teu percurso escolar é que tu próprio te perguntas, descobri que começas a pôr em causa esse ensino, a forma de contar a história? Estava pensando nisso ontem, né? Estava precisamente pensando nisso ontem, no processo de residência do Série Afrodiaspórica. Um espetáculo que vais apresentar Exatamente. em abril, final de abril, agora. No contexto do DDD, do Festival Dias da Dança, e estava pensando nisso porque, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa racializada, eu só tive consciência da minha negritude aos 16 anos de idade. Então era como se antes disso eu não me visse como negro, ou seja, qualquer referência de negritude para mim era vergonha, ou seja, era negação, né? Então eu próprio reproduzia a minha mente, né? O tanto quanto estava colonizada, né? O quanto que eu reproduzia aquela mentalidade colonial, né? E o quanto eu tenho ainda para me descolonizar, né? Ou seja, pensando na descolonização enquanto algo que é contínuo, né? Quanto mais a gente descoloniza uma coisa, aparece outra, né? Então a gente está sempre nesse estado de descolonizando, né? Eu gosto muito de descolonizando no gerúndio, porque é um processo, né? Se a gente achar que está descolonizado, tem uma coisa mal, não é? Então, e eu trago isso para refletir que essa tomada da consciência sobre a forma desse ensino único, né? Sobre essa ideia de uma história que sobrepõe a outra, aconteceu, me lembro como se fosse hoje, quando nós, alunos de um curso de pedagogia, alunos cotistas, né, estávamos ali através das políticas públicas de cotas étnico-raciais, éramos alunos do ProUni, que foi um programa Universidade para Todos, criado no governo Lula, e que só foi através desse programa que eu tive acesso à universidade, né? Porque quando eu olho para trás, os meus tios, o meu pai não tiveram acesso, salvo um, né? Ou seja, de quase 10 tios, apenas um entra na universidade, não é? Então, esse processo de negação e de racismo também do direito à educação, né? Pela população negra e indígena no Brasil, é uma reparação histórica, né? Que temos que enfrentar. E eu me lembro que foi numa vivência de pedagogia, quando a gente decide numa disciplina chamada prática pedagógica, que era para investigarmos diferentes práticas pedagógicas, enfim, né, que se dava ali no nosso estado de Pernambuco, e que a gente decide sair dessas práticas pedagógicas mais formais e dissemos, vamos a um espaço quilombola,
para perceber como é que se dá a prática pedagógica da negritude pernambucana, não é? Então, foi justamente aí que eu tive a tomada da consciência da minha negritude, eu entrar no espaço quilombola e ver outra forma, outra lógica da educação, uma educação que não tinha barreira, que não tinha muros, não é? E uma educação que se dava através da palavra, né? Mais do que através do livro, através da palavra, não é? Através do corpo, através da dança, não é? Então, de repente, foi esse start que eu tive, né, no sentido de pensar outras possibilidades de educação, outras lógicas de escola, né, outros formatos de escola, para além daquele que desde sempre a gente vem ali levando através de uma referência ainda jesuíta, né, de uma referência religiosa. E por falar também em ensino religioso, eu me lembro que quando tínhamos a disciplina de estudos religiosos na escola, a gente só levava com o ensino católico, né? Então só referências europeias e católicas, né? Então quando passava pela religiosidade indígena e africana, era de forma tão quase nota de rodapé. rasa. E aí eu me lembro quando o Zeca Ligeiro fala no livro Introdução ao Candomblé que para a Igreja Católica, né, o negro só teve alma a partir do século XVIII, né? Então, ou seja, e aí eu entendo por que aquele ensino negligenciava as referências indígenas e afro-americanas, porque eram pessoas sem alma, né? E depois seguiste esse teu percurso universitário no Brasil? E depois, o que é que se segue? Então, onde é que começa a tua incursão artística aí pelo meio? Pronto, fiz pedagogia, não é? E também dentro do currículo pedagógico, eu me lembro que sempre foi uma falta o ensino artístico, né? E eu me lembro que muitas vezes nós, pedagogos, éramos cobrados para trabalhar a disciplina de arte e só tínhamos uma disciplina, não é? Ou seja, havíamos e era a disciplina de arte e educação, né? Ou seja, vamos trabalhar a arte em sala de aula, mas como é que a gente cobra desse ensino outras possibilidades de arte, né? Então, através dessa luta ali de cobrar um currículo mais artístico, né? Com mais referências artísticas, que a gente começa a trabalhar com a performance, mesmo sem saber que era performance, né? Então, a gente começa a fazer ações, microações na universidade como uma forma de cobrar ali a presença artística, né? E era através da performance, saber que era performance. E depois, tomando consciência de que aquilo que a gente fazia era performance, começamos a fazer formações paralelas, levando em consideração que aquela instituição privada não tinha nenhum interesse em ter um currículo mais artístico. Nós, alunos cotistas, né, saímos e fomos buscar formações paralelas e era um caminho árduo, né, porque a gente estudava à noite, muitas pessoas trabalhavam de manhã e às vezes a gente ia nos finais de semana, nas horas vagas para fazer curso de teatro, formações de performance, para assistir mesmo conferência, né, de artistas que vinham para a nossa cidade. Então era a forma que a gente ia ali, porque depois uma possibilidade que essa faculdade dava era que essas formações paralelas também pudessem entrar dentro a carga horária, né, que a gente pudesse entrar dentro do programa. Então foi desculpa, a tua ideia era ser professor, pedagogo, era isso que tu imaginavas que ias fazer, estar numa sala de aula, ou enfim, no espaço que fosse, mas a ensinar, era esse o caminho que tu vias pela tua frente? Era o caminho que eu via, era da arte-educação. Porque o teatro entra na minha vida através da comunidade, era o teatro amador comunitário, né? Então, eu sempre gostei da arte, né? Sempre gostei do teatro, e quando eu escolhi a educação, foi o curso que foi me dado ali graças a essa bolsa, né? E foi a possibilidade que apareceu, que eu me lembro que eu concorri para a educação física e não consegui a aprovação para a educação física, então a minha segunda opção ficou a educação, né? Então eu entrei no curso sem gostar muito daquilo, então fui aprendendo a amar a pedagogia durante o curso, né? Porque no fundo eu queria, sempre vindo do desporto, queria fazer algo ligado ao desporto. Fazias o quê já agora? Jogava vôlei, assim. Isso para concluir com relação à disciplina artística, né? Ou seja, o meu desejo era, através da pedagogia, trabalhar a arte, a pedagogia pela arte. Então fui buscando formações paralelas nesse contexto e depois fui fazer uma especialização. Entretanto, fiz uma outra universidade, fiz uma outra faculdade de comunicação social,
mas nunca exerci. Também no Brasil. Também ainda. no Brasil, sim. E depois... aí era o quê? Ser jornalista? Passou-te pela cabeça ou não? Sim, eu sempre gostei de entrevistas, né? Eu sempre era um desejo, enfim, né? Sempre gostava muito de ver entrevistas e de formular entrevistas, né? Muitas vezes na minha epifania infantil eu me via entrevistando, eu fazia entrevista a mim próprio, né? Então eu pensei, eu quero ser entrevistador. Sempre gostei desse ramo das entrevistas, porque era muito fã do Jô Soares, das entrevistas do Jô Soares, também da Marília Gabriela, e às vezes ia ali adolescente, ia dormir até tarde, porque eu me lembro que o programa do Jô Soares passava depois de meia-noite, né? Era Jô Soares, 00:30, pronto, passava depois de meia-noite, e estudava de manhã cedo, né? E ficava ali até tarde da noite vendo as entrevistas, porque eu gostava muito dessa relação que se dava, né? Entre entrevistador e entrevistado, daquilo que saía nessa relação, como está saindo aqui na nossa, não é? Ou seja, gostavas da entrevista, do processo e da forma, não necessariamente da pessoa que estava a ser entrevistada, ou seja, não vias por causa da pessoa, mas era ali a dança que te interessava? Na verdade, o que mais me interessava era tentar encontrar na resposta dos entrevistados respostas para a minha vida. Então era como se eu buscasse ali respostas para as perguntas, né? Lá está, voltando ao Paulo Freire, não é? Era como se eu buscasse resposta para as perguntas complexas da vida, não é? Então gostava desse ato de ver, né, como é que uma pergunta disparada a uma pessoa provocava ali diferentes respostas, não é? Então pronto, isso para dizer que eu fiz comunicação social, mas não exerci, e depois fui fazer uma especialização em arte e educação. E depois, já aqui em Portugal, fiz um mestrado em práticas artísticas. Então meu caminho foi se dando através desse diálogo entre a educação e a arte. E a vinda para Portugal dá-se quando e em que circunstâncias? Foi uma circunstância, ou seja, através do estudo, não é? Foi uma coisa muito engraçada. Eu e meu companheiro decidimos vir em 2012, né? Viemos no primeiro momento, vamos, porque tanto eu como ele somos inconformados no sentido de que sempre queremos a curiosidade de querer ver outras coisas, de querer aprender outras coisas, né? Então era mais essa ideia de expandir as fronteiras, né? Então a gente pensou, que tal? Vamos tentar então fazer a formação fora do Brasil, né? Então Portugal foi uma das possibilidades por conta da linguagem, mas também pensamos em Espanha e acabamos, né? Então viemos em 2012 para um congresso em Espanha e um congresso em Portugal para a gente perceber, para escolher, não é? Então, e depois calhou, né? Ficarmos no Porto. Pronto, e depois, felizmente, conseguimos uma bolsa de estudo conseguida pelo meu companheiro, serviu para 2 pessoas, então enquanto eu fui ali agregado, né, o agregado da bolsa dele. Então eu me lembro que uma bolsa de estudo serviu para 2 pessoas e ajudou 2 pessoas, né, então foi uma coisa assim que a gente nunca disse isso no relatório, era uma coisa que a gente devia ter dito no relatório, né? Olha, vocês não sabem, mas essa bolsa de estudo concedida... Formaram 2 pessoas pelo preço de uma. Sim. E nessa altura, portanto, entretanto, passaram 10 anos, não é? Mais coisa, menos coisa, desde essa primeira vinda para o Congresso Exploratório. Pensavas que ias ficar tanto tempo ou não? Não de todo. A gente tinha mesmo essa ideia de que seria uma experiência de 4 anos, não é? O tempo máximo do doutoramento. E foi se dando, entretanto passaram-se 10 anos. Uhum. E outros 10 se passarão ou não fazes planos a tão longo prazo? Eu sou virginiano e às vezes sou muito controlador, não é? Então fico querendo controlar o que vai se passar daqui a 1 hora. Então eu tô exercitando isso na terapia para tentar não pensar muito no futuro, porque o futuro, apesar de ser algo que me fascina muito, eu costumo muito pensar no futuro como uma possibilidade, né? Como algo, como um caminho, não é? Então... mas penso também que o futuro se dá agora, no presente, né? Fico tentando aqui naquele clichê, né? Viver o aqui e o agora, e o que está lá, não é? Vai chegar daqui a 10 anos, alguma coisa vai se dar. Uhum. Não sei o que, mas alguma coisa vai se dar. Mas deixa-me voltar ainda aos teus estudos, porque neste momento estás a fazer um doutoramento na Universidade de Coimbra, é verdade? Sim. Ok. Sim. Qual é o tema da tua investigação? O tema, eu trabalho com a linguagem da performance e através da linguagem da performance eu tento elaborar traumas, realizar sonhos através da performance, sonhos que não foram realizados. Então utilizo a linguagem da performance para também elaborar alguns traumas da negritude, mas para além dos traumas utilizo a linguagem da performance também para reparar,
questões do passado, né? Então são performances que nascem muito de experiências, de ficções, de mitologias minhas infantis, né? E que eu de repente, enquanto adulto, olho para aquele Dory criança e agora esse Dory adulto, então trago esse conflito desses diferentes eus, né? E performaticamente eu vou elaborando questões ligadas sobretudo à negritude. Então é uma forma performaticamente de elaborar traumas, mas também de reparar, não é, experiências de ser uma pessoa negra. Dory, já falaste aqui algumas vezes desse próximo espetáculo que vais ter agora no final de abril, no Dias da Dança, o Sereia Afrodiaspórica, em que vais pegar em material da tua biografia, da tua história familiar, nomeadamente dessa tal tua avó materna, que, julgo eu, morreu quando tu eras criança ainda, pequeno, mas que foi uma presença importante na tua vida. Quem é essa avó? Que memórias é que guardas dela? Eu trago as duas avós, na verdade. Não é? Eu trago a Elizabeth e trago a Antônia. A Elizabeth era pescadora e era adepta de religiões de matriz africana, uma mulher branca, e era uma mulher que era filha de Iemanjá e Ançã, né? Segundo minha mãe, ela dançava no terreiro de Candomblé, que não mais existe em Olinda, né? E esse terreiro de Candomblé hoje é uma igreja pentecostal, ou seja, também tem a ver com essa relação de apagamento. E ao falar dessa avó, me leva a minha outra avó negra, que foi uma avó que eu pouco conheci, não é? E é interessante, apesar de vivermos próximos, né, tive pouco contato com ela e esse pouco contato também diz muito da forma como eu lidei com a minha negritude, né? Então era quase como se aquela avó negra estivesse ali próxima, mas ao mesmo tempo distante de mim. Era uma forma também como eu me encontrava, né? Até aos 16 anos eu tinha perdido ali as referências da minha negritude, né? Me lembro que na escola muitas vezes eu ocultava a presença do meu pai negro nas fotografias, né? Me lembro que nos exercícios de fazer a nossa árvore genealógica, eu ocultava as fotografias do meu pai negro com medo de me revelar negro, né? Então, mostrava a fotografia da minha avó branca e negava do meu pai, né? Então, Sereia Afrodiaspórica também é uma performance de reparação, né? No sentido que eu trago essa memória da minha avó, a sereia, não é? A sereia que ela apresentou a mim, nessa mitologia que eu falei no início, e junto à memória do meu pai, né, pegando aquela fotografia apagada dele e reparando também algumas histórias, sobretudo as histórias que ele falava da alfaiataria. E aí é uma performance também que realiza esse sonho, no sentido que o meu pai, ele sempre teve um sonho de fazer um fato inteiro, né, de alfaiataria e nunca conseguiu fazer, não é? Então é uma performance também que fala desses sonhos que ficaram no caminho, não é? Então é trazer essa memória do meu pai, esse sonho dele, e enquanto filho é quase viver esse sonho que ele não viveu, né? E trazer essa memória da minha avó materna, mas também a paterna, não é? E elaborar isso tudo junto através da performatividade, né? Então é isso, é uma performance que fala sobre sonho, que fala sobre vida e também sobre morte, né? Nesse processo também é uma homenagem que eu faço a dois alfaiates que faleceram, que um iria colaborar comigo e um chegou a fazer uma roupa que vai ser desfilada no processo. A tua família está em Olinda ainda, hoje? É lá que mora, que está a tua base familiar? Sim, estão todos lá. Regressas muito? Ou vais regressando quando podes? Eu fui agora, em setembro, estive lá, depois de 3 anos sem ir, 4 anos sem ir. Então, para mim foi muito difícil. Não consegui em 2020, não consegui em 2021 e consegui em 2022, né? 3 anos através do teatro, né? Então, graças ao teatro, eu regressei, né? Então, graças à arte, não é? Eu consegui regressar ao Brasil, não é? E pude visitar minha família depois desse tempo, né? Desse ato que o estado de emergência, né? Que essa pandemia causou na gente. Fazemos aqui uma pequena pausa para reviver num minuto o episódio passado do Teatro, onde conversámos com a Alice Azevedo, que justamente tem também um espetáculo em Odisseia Nacional, que navega por estes temas de que temos estado aqui a falar. Alice Azevedo, no último episódio do Teatro. Mas raramente no ensino de história vamos aos factos. Como é que estes barcos chegaram aqui? Quem é que é neles?
como é que um barco funcionava, quais eram as suas hierarquias, quem é que comia o quê, quem é que passava fome quando havia pouca comida. Nos Piratas das Caraíbas, diz-nos o seu protagonista a certo ponto que um barco não é umas tábuas e umas cordas e uns panos. Isso é o que um barco precisa. O que um barco é a liberdade debaixo dos pés para chegar além daquele horizonte ali ao fundo. Nunca tive muita sorte com castings, também nunca fiz muitos, mas o simples facto de ser uma mulher trans e de viver numa sociedade transfóbica já me afasta da ideia de ir a um casting. Quando alguém está à procura de uma atriz, normalmente não está à minha procura. Eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, mas não conseguia enquadrar a possibilidade disso ser uma profissão. Acho que tinha medo de falhar, tinha medo de ser má e também tinha medo disso não dar em nada. E eu, para a minha colega do lado, que é uma grande amiga minha, a Cristina Carvalhal mandou-me um mail. O que é que ela quer? Pá, não sei. Então vai-lhe ligar. E eu, não, ligo-lhe amanhã para não parecer desesperada. E ainda hoje é delicioso entrar na Mutinerie quando vou a Paris e toda a gente começa a gritar o meu nome naquele particular e fuleiro sotaque francês. Alice, Alice, Alice. E é mágico. Sempre estive cansada, sempre fiz muita coisa, mas é tão bom poder estar cansada de fazer uma coisa que gosto tanto. E é mesmo teatro. E foi assim o episódio passado do Teatro, que podem recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta para a conversa com o Dori Nigro. Gostava de te perguntar, Dori, ou pedir, melhor dizendo, uma sugestão que tu queiras deixar a quem nos ouve. Ok, já que falamos aqui de mitologia, não é? E falamos de pedagogia, eu vou trazer duas sugestões que têm soleado a minha prática, sobretudo essa prática do ser afrodiaspórica. Traria aqui o álbum dos Ticuãs, e aí daria aqui uma ênfase a uma canção que é o Cordeiro de Nanã, e é uma canção que me toca muito. E nesse álbum também desse trio, né, acaba sendo também um álbum reparador, né, porque durante muito tempo esse trio, os Ticuãs, né, eles ficaram também apagados da história da música popular brasileira, não é? Então agora que vem sendo aqui desenterrado, não é? Então, falando de reparação, acho que é um álbum bem importante que o racismo apagou, não é? E trago por uma pedagogia da performance, por uma pedagogia podia ser também por uma pedagogia da performance, mas por uma pedagogia da pergunta, que é um livro do Paulo Freire, que é um diálogo que ele faz com o Faundais. Então é interessante porque são perguntas, não é? E o movimento do Descobrir Que, o movimento também das performances que eu faço, mais do que trazer respostas, é lançar perguntas, né? Então, trago essas duas sugestões, o livro do Paulo Freire, com o Faundais, que é o Por uma Pedagogia da Pergunta, e trago os Ticuãs, com ênfase aqui para o Cordeiro de Nanã. Ok, uma canção e um livro. Agora tenho para ti, Dori, normalmente aqui no podcast há um momento em que eu trago uma pergunta gravada por alguém, vais reconhecer imediatamente, porque imagino que tenham estado muitas vezes juntos nos últimos tempos, é do José Nunes, e então ele pergunta-te o seguinte. Olá, Dori. Olá, Mariana. Espero que a entrevista esteja a correr bem. Seguramente está, com um entrevistado tão bom e uma tão boa entrevistadora. Espero que me consigam ouvir. Eu estou aqui a falar baixinho porque acabei de adormecer a minha filha, portanto convém não falar muito alto. E uma vez que o podcast se chama Teatro, eu não podia deixar de fazer esta pergunta ao Dori. Dori, fizeste as pazes com o teatro? Será que agora, depois de Descobrir Que, conseguiste superar aquele trauma do teatro, da peça de Olinda que nunca chegou a ser feita? Não sei se falaram disto na entrevista, mas fica aqui a pergunta e fico a aguardar depois para ouvir o podcast para saber a resposta. Na verdade são duas perguntas numa, porque obviamente queremos saber primeiro porque é que estás em guerra com o teatro, porque é que ficaste em guerra com o teatro. Que história é essa? José Nunes, Cátia Pinheiro, né? Ao escutar o José Nunes não tem como não pensar aqui na Matilde e na Cátia Pinheiro, né? Porque estivemos ali nesse casamento, né? E eu também sou aqui, me considero também um pai, né? Nesse casamento da Matilde. Brincadeira, né? Mas eu falei, não é, que a minha relação com o teatro começa em Olinda, né? Literalmente debaixo de uma mangueira. E era um teatro amador comunitário, e era uma forma também de, através do teatro, termos ali uma consciência crítica para a realidade que a gente vivia, né? Vivíamos ali numa zona periférica de Olinda, com muitos problemas sociais, de saneamento básico, de problema estrutural de saúde,
racismo, de violência, né? Uma cidade muito violenta. E através do teatro era uma forma também que encontrávamos ali de construir um outro futuro, não é? Porque muitas vezes para as pessoas negras, sobretudo para os meninos negros como eu, parece que só havia 2 futuros, ou era a morte ou era a cadeia, né? Então para mim estar ali no teatro era uma forma de, entre aspas, sobreviver, não é, desse futuro que era dado muitas vezes às pessoas negras, né, no Brasil que mais mata pessoas negras, né, num país que mais mata pessoas negras, não é? Então, isso para dizer que foi através do teatro amador, não é, com a nossa mediadora, a nossa professora de teatro, que era da comunidade, e que encenamos durante 2 anos e nunca estreamos o espetáculo João de Deus, né, que é um pássaro migratório que anda de uma ponta a outra da América do Sul, construindo casas de barro, casas resistentes de barro, né? E muitas vezes ao construir uma casa de barro, ele vai sempre fazendo outra casa de barro e nunca volta à casa anterior, né? E às vezes a casa anterior acaba sendo casa para outros pássaros, né? Então é uma história bem interessante do João de Barro. E nós ensinamos durante 1 ano. No primeiro ano não pudemos estrear, porque na comunidade que eu vivo há muitos problemas de enchentes, né, que tem a ver com, enfim, o racismo estrutural também, de uma cidade que foi toda construída aos moldes do bairro Alto de Lisboa, né, então os mananciais da cidade foram todos soterrados, né, e isso acarreta, ou seja, um evento de lá de 1534 acarreta ainda hoje as enchentes na cidade. E no dia da estreia, na semana anterior à estreia, houve uma cheia horrível que alagou um centro cultural, um galpão onde a gente ia fazer a apresentação. Então, inundou tudo e não conseguimos finalmente estrear. Ficamos mais 1 ano trabalhando e vamos agora, nesse ano vai ser possível, né? E aconteceu que a nossa mediadora, a nossa professora não estava mais presente entre nós, né? Então, fisicamente, ela teve que sair, fugir literalmente ali daquela comunidade para sobreviver. Então ficamos sem ficamos sem a diretora, sem a encenadora. Então o João de Barro ficou aqui como essa coisa por cumprir, não é? E trazendo aqui a pergunta do José Nunes, sim, fiz as pazes, e para mim eu descobri que José Nunes, Cátia, Pinheiro e Matilde é uma forma de... eu sinto como se eu estivesse estreando aquele espetáculo dos anos 90. Então descobri que para mim é quase como estrear tudo aquilo que ficou, é como ligar todos os fios que ficaram soltos, né? É elaborar também esse trauma daquilo que não foi, não é? É um sonho, é literalmente um sonho, não é? Não no sentido romântico, mas um sonho como possibilidade, né? Como possibilidade de futuro. Então sim, José. Estão feitas as pazes. Dori, quase a terminar, gostava de te devolver uma frase que tu escolhes para te apresentares naquelas descrições muito sumárias de nós mesmos que aparecem nas redes sociais. Tu tens lá esta frase: apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, que é um bocado de uma letra de uma canção do Belchior, cantor brasileiro. É uma boa biografia esta ainda? É uma boa biografia, uma ótima biografia, e já que você tocou no Belchior, eu chamo Belchior, que é um cantor nordestino que faz parte do pessoal do grupo ali do pessoal do Ceará, né, um grupo de artistas que quebra também esse eixo hegemônico ao sair do Ceará nos anos 70 e ir para o eixo sul, né, do Brasil, sul-sudeste, né, porque infelizmente era o eixo ali hegemônico da arte, e parece que ainda hoje não é, enfim, com muitas mudanças, né, mas ainda hoje a legitimação da arte, né, fica ainda muito ali segregada no eixo sul-sudeste do Brasil, né, então o Belchior faz esse movimento e eu gosto muito dessa frase dele, e já agora eu trago uma outra também que o Emicida traz no documentário Amarelos, né, o Emicida ressignifica, que é uma frase desse poeta, desse cantor Belchior, que é: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Olha que boa maneira de terminarmos. Muito obrigada, Dori Nigro, por teres vindo ao podcast do Dona Maria II. Já agora deixo a nota final de que o Descobri Que vai passar por imensos sítios, de norte a sul. O melhor é consultar, é o mapa da Odisseia Nacional. Sítios que vão de Vinhais a Barrancos, de Chaves a Olhão. Muitos destes sítios imagino que serão, não sei se já visitaste todos eles, mas imagino que seja também uma descoberta tua do território, uma viagem muito completa. Apanhem este espetáculo que vai andar por aí. Dori Nigro foi o convidado desta quinzena do teatro. Muito obrigada, Dori. Obrigado, eu.